A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós abordaremos um tema que o Senhor tem colocado no meu coração, que se chama Dois Acontecimentos que Nunca Mais se Repetirão. Amém? Isso aí tudo dentro da Bíblia. Vamos estar abordando esse tema. Hoje eu quero pegar como eu posso dizer, eu quero pegar um texto base que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 39. Eu vou estar lendo e eu espero que você acompanhe e reflita nessa mensagem. A palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus, no livro do Evangelho segundo Mateus, diz assim, Mateus 24, versículo 36 ao 39. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Meus irmãos, aqui Jesus está falando sobre a volta dele. E ele usa um comparativo sobre os acontecimentos que houveram antes na vida de Noé, né? Sobre o que aconteceu no tempo de Noé. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que estava acontecendo ali no tempo de Noé. Todos sabem que depois que o homem peca e o Senhor o expulsa do paraíso ali, ele e a sua mulher, aí começam a ter filhos, né? Que isso aí é uma ordem de Deus. Deus mandou o homem procriar, né? Que o homem ele pudesse encher a terra. Isso foi uma ordem de Deus, na inocência, quando o homem era da inocência. E esta ordem, depois que o homem ele peca diante de Deus, ele e a mulher, essa era uma ordem natural. Apesar de ser uma ordenança de Deus, mas é natural. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles nasceram para se amarem, para estarem juntos, marido e mulher, e ter filhos, né? Então, o que acontece? Quando eles são expulsos da presença de Deus dentro do jardim, por causa do pecado cometido por eles, a Bíblia diz que eles começam a ter filhos. Aí você lembra o primeiro filho, que é Caim e Abel, né? Caim mata Abel, aí depois vem Sete. E vem vindo algumas gerações ali depois, depois de Sete, vem vindo algumas gerações, até chegar no homem que começou a buscar a Deus, porque antes ninguém estava buscando mais a Deus. O Senhor não falava mais com o homem. Por que o Deus não falava mais com o homem? Porque o homem não buscava mais a Deus. O homem não queria mais Deus. E outra coisa, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, havia dois obstáculos para que o homem não falasse mais com Deus, ou Deus não falasse mais com o homem. Primeiramente, o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E o homem não quis mais buscar a Deus, não quis estar com Deus. Foi se perdendo esse hábito, né? Foi se perdendo essa comunhão com Deus ao longo dos anos. Até que a Bíblia diz que chega um homem que começa a buscar ele, chamado Enoque. Esse homem buscou tanto a Deus, tanta intimidade, ele era tão amado de Deus, que a Bíblia nos relata que ele foi transladado, foi arrebatado, ele não viu a morte. E nessa geração dele, veio Lameque, que depois de Lameque vem Noé. E o que acontece? A Bíblia começa a relatar ali que umas coisas antes do dilúvio. Primeiro, a Bíblia é bem clara de dizer que o homem
ele começou a ter o coração continuamente para o mal. Então, quando nós começamos a falar que o coração do homem se tornou continuamente para o mal, ou seja, a maldade do homem, ela se multiplicava na terra. Por quê? Porque ninguém queria mais a Deus. E a Bíblia nos fala que Deus, um do atributo mais lindo de Deus é o amor, que está entrelaçado. O que é entrelaçado? São três coisas que andam juntas, que não se dissolvem. Então, o que acontece? A Bíblia nos relata que, por causa dessa maldade, porque o Deus, ele tem um atributo. O que é um atributo? A característica de Deus, que é imutável. E essa característica de Deus, ela é uma característica primacia. Quem quer buscar a Deus tem que olhar claramente para essas três características de Deus que não mudam. Primeiro, ele é amor. Mas o amor de Deus não é o amor igual o do mundo. O amor de Deus é o seguinte: Deus ama e ponto. E Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela não tenta mascarar algo. O que é errado, o que é certo é o certo, porque Deus ama todos iguais. Só que Deus, ele faz cada um pagar por aquilo que comete, porque a Bíblia fala, não se engane, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Deus ama, mas este amor de Deus não é um amor que quer absolver uns, punir outros, não, o amor dele é igual. E a Bíblia diz também que nesse atributo entrelaçado de Deus também está a justiça. Então, o amor, a justiça, né, que eu estou te falando. E, por último, que eu já te falei, que a justiça, ela é imutável. O que está errado. Não importa quem for, cor, nada. Se é filho, não importa nada. A Bíblia diz que a justiça de Deus, ela é igual para todos. Foi até para Jesus, né? Sem ele merecer, ele pagou pelos nossos erros. E o que acontece? O outro atributo que era entrelaçado é a santidade. Deus é santo, nele não há maldade. Deus, ele é puro. Deus, nós nem podemos dimensionar a santidade de Deus, porque a glória dele é maravilhosa. Então, a santidade de Deus, o que se opõe a ela é o pecado, a maldade do homem, a maldade de Satanás, a maldade do mundo. Ele se opõe à santidade de Deus. Por isso que Deus fala que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque ele vai praticar só maldade. E aqui o que aconteceu? A maldade, ela começou a se multiplicar, a maldade contínua e aprofundada. Por quê? A maldade começou a ser cada dia mais aprofundada. As pessoas começaram a praticar coisas horrendas. Desfreadamente não paravam. E o que acontece? Aí Deus, lá no seu ser, ele fica triste com a humanidade. E lá dentro dele, já lá na eternidade, o próprio Deus, ele já decide, por causa dessa maldade humana, destruir todo mundo. Mas aí o que acontece? Deus não falou isso abertamente para aquele povo, porque aquele povo não buscava ele, o povo nem tinha contato com Deus mais. A maldade tomou conta de um certo jeito daquele povo que eles não mais falaram com Deus, não buscaram a Deus. E Deus é o seguinte, ele não é ele que tem que buscar a nós, é nós que temos que buscar ele. O Senhor já demonstrou, como ele fez para Moisés, que ele existe. Agora, quem quer ter realmente uma vida com ele, uma vida de comunhão, né, com ele, é nós. Ele quer, mas nós temos que querer também. Aí a Bíblia vai nos dizendo que, de repente, Deus, irado com aquilo tudo, porque a santidade de Deus, a oposição ao mal, é a ira dele, mas a ira de Deus não Deus não se ira
por si mesmo. Deus, ele se ira por causa de uma ação maldosa. Você entendeu? Então, Deus, ele se irou por causa da ação da maldade. Deus não é irado. Ele ficou irado por causa que algo fez esse irar. E o que era? A maldade do ser humano. Em contínua. Então aí, meus irmãos, nós podemos ver coisas horrendas. Nós podemos pensar em coisas absurdas que deviam estar acontecendo naquela época. Por quê? Porque quando a pessoa está em contínua maldade, a maldade só vai crescendo no coração do homem, da mulher, no coração da humanidade. Eles começam a praticar coisas horrendas. E a gente hoje vemos coisas horrendas, mas eu tenho certeza que ali tinha sacrifício de criança a deuses pagãos, ali tinha muita maldade, ali tinha matança. Meus irmãos, tudo quanto é tipo de maldade que nós pensarmos, eu te garanto que naquela situação eles estavam praticando pior, que nós nem podemos imaginar. E o que acontece? Quando Deus decide, porque ele está triste, quando ele fala, e o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e resolveu destruí-lo. Aquele arrependimento ali não é arrependimento, ele entristeceu, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez, está feito. Ele amava o homem em qualquer circunstância. Por isso que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ele fala, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. E Deus nos amou no momento que nós não merecíamos, porque ele amou nós no erro, no pecado, na iniquidade. Então, nós não somos merecedores do amor de Deus, mas assim mesmo ele nos amou. E o que acontece? Naquele cenário ali, Deus olha para a terra e ainda vê um homem chamado Noé e a sua família. Aí ele vai e fala assim, poxa, tem uma pessoa ali, um homem ali, que ele me busca. Um homem que é temente a mim, um homem que busca minha face. Então, Noé estava em contramão de tudo aquilo que aquele povo, que a humanidade estava exercendo. O povo estava exercendo a maldade, estava se aprofundando a maldade, e Noé estava do lado oposto. É como se estivesse nadando contra a maré está indo para frente, ele está retroagindo, voltando para trás, contra a maré. O que significa? O povo estava caminhando a passos largos para a destruição, para o pecado, para a iniquidade, para todo tipo de imundícia. E Noé estava fazendo ao contrário, ele estava buscando a Deus, ele não queria viver a maldade, ele temia a Deus, ele amava a Deus, e ele queria andar correto, não somente com Deus, mas com essa vida. E Deus fala assim, então eu não posso destruir todo mundo, há um justo ali. Ele chega e Noé fala, Noé, eu vou revelar para você no meu coração aquilo que eu não revelei para ninguém. Porque ninguém fala comigo, ninguém me busca, o povo é pura maldade. E eu quero te dizer algo. Você vai construir uma arca para você e sua família entrar nela. Porque eu vou tirar toda a humanidade, eu vou destruir toda a humanidade. Então Deus falou para Noé, eu vou destruir tudo. Então eu vou te dar as medidas exatas, tudo aquilo que precisar para você construir esta arca até o dia que eu virei e destruirei tudo. Então o que acontece? Noé, pela fé, ele obedece, ele acredita em Deus, porque ele sabia que Deus falava com ele. E ele chega na sua família com certeza e fala, Deus vai destruir tudo. Então ele me deu todos os artifícios para construir uma arca. E ele diz que vai nos salvar. Então começa a obra, começa o trabalho. Pela fé, todos creram pela fé, porque todos estiveram no meio desta obra. E o que acontece ali naquela situação? Noé construindo, ele sentiu em teu coração, porque ele amava a Deus, e quando nós amamos a Deus, Deus ama a humanidade, então ele não quer que ninguém se perca. Dizem que ele ficou 120 anos pregando, trabalhando e falando, olha, sabe por que eu estou construindo essa arca? É porque Deus revelou para mim que vai destruir tudo. Porque a maldade de vocês está chegando diante dele como imundícia. Ele odeia a maldade. A santidade dele é oposta à maldade de vocês. Então ele fica irado. Mas se vocês se arrependerem, ele não vai destruir todo mundo.
Ele vai destruir só aqueles que querem continuar vivendo na maldade. E ele pregando assim, falando, mas aquele povo começou a zombar dele. Por quê? Meus irmãos, naquela época não tinha chovido ainda. Ainda não tinha chovido. O que acontecia? Somente o orvalho subia da terra e molhava os gramados, as folhas, as árvores, os jardins, tudo. Então, era impossível o que Noé estava falando, que Deus ia mandar muita água, muita água. E outra coisa, não seria um acontecimento local, seria um acontecimento mundial e iria destruir todo mundo. Então eles começaram a zombar, eles não tiveram fé para crer, porque eles eram mal, era povo de continuamente maldade. Até que o que acontece nesse cenário todo? Depois que ele termina toda a obra, a arca está pronta, chegou o dia, e olha para você ver, não foi da noite para o dia, 120 anos, Noé falando, ei, arrependam-se, parem com essas maldades, volte ao Senhor, busque a face dele, que ele vai mudar o teu coração, ele vai mudar, ele vai transformar a maldade em bênçãos. Você vai parar de praticar o mal e vai começar a praticar o bem. E você vai entrar na arca comigo. Por quê? Se o povo arrependesse, eu tenho certeza, aqueles que se arrependessem e buscassem a face do Senhor, ele iria permitir também que eles entrassem na arca. Mas eles não aceitaram. Então aí chegou o dia que o Senhor mandou Noé entrar para a arca. E Noé entra para a arca. E Deus tinha mandado em toda a construção que ele fizesse, e fizesse uma trinca pelo lado de fora. E quando eles entram na arca, a Bíblia diz que quando Noé entra na arca, com tua família, né, que eram os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, as mulheres dele e sua esposa, e aqueles animais que foram, o próprio Deus guiou eles para entrar na arca, a Bíblia diz que quando Noé fecha a porta, o Senhor tranca para o lado de fora, e aí chega o dia do juízo. O Senhor manda água, mas muita água nessa terra. Agora você imagina uma situação dessa. Uma água que inundou todo o mundo. Meus irmãos, não estamos falando de somente um local. Foi uma inundação mundial. E todos foram mortos. Somente ficou, humanamente falando, Noé, os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa. E os animais que foram guardados ali na arca. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus se lembra de Noé. E faz a água começar a baixar. E quando ela se abaixa, ele manda Noé sair dela. E Noé sai da arca. E ele fala, Noé, agora eu vou te mostrar um arco no céu. Esse arco é a aliança que eu vou fazer com o homem. Nunca mais destruirei o homem da face da terra por dilúvio. Não faça isso mais. Não haverá nunca mais uma inundação mundial que acabe com toda a humanidade. Isso que aconteceu. E esse cenário que Jesus deixou para nós, como nós olhássemos para ele e usássemos de exemplo. O que é o exemplo aí? Ele fala que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Ele fala que eles comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, até que vem o dilúvio nos dias de Noé, eles não percebem e morrem. E o que acontece nisso aí tudo? Vamos fazer um comparativo. A Bíblia, antes de chegar nos evangelhos, fala que, alguns historiadores falam que aquela parte branca é o Deus ficando 400 anos sem falar com o homem. Aí o que acontece? Jesus começa a chegar no cenário. Mas antes de Jesus chega João Batista falando para todo mundo, né, que ele se arrependesse, porque o reino do céu estava próximo. E aqui, quando nós lemos aqui, em Marcos 1, do 14, o 14 e o 15, fala assim, ó. Marcos 1, 14 e 15. Jesus
começa a falar desse jeito, ó. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Primeiro, João Batista chega avisando isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E quando ele é preso, Jesus começa seu ministério, ele fala a mesma coisa que João Batista, mas acrescentando algo. Ele fala assim, ó, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele está falando, vocês têm que se arrepender e crer no evangelho. O que é o evangelho? É a boas novas. O que é as boas novas? É algo que nós não tínhamos ouvido. O que é a boa nova que Jesus estava trazendo ali? Que o homem poderia até morrer na terra, e muitos vão morrer, salvo aqueles que foram arrebatados no dia na vinda do Senhor, que já estiverem vivos. Eles não passaram pela morte, mas aqueles ali. Agora a humanidade, ela está propícia a morrer, pelo menos uma vez. Então o que acontece? Jesus fala, só que ó boas novas, o Senhor vai salvar aqueles que creem em mim e se arrependerem dos seus pecados. E aí Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita, paga tudo aquilo que tem que ser pago pelo pecado da humanidade. Deus pune Jesus para que a ira dele fosse parada e para que a justiça dele fosse totalmente justificada em Jesus. E ele, quando as pessoas creem em Jesus, aceitam Jesus, se arrependem dos seus pecados, confessam, abandonam, eles alcançam a misericórdia de Deus e viram cidadãos celestiais. E andando em santidade, andando na justiça, andando com Deus, ele vai ganhar salvação. Mas aí, meus irmãos, vamos pegar algum parâmetro de lá para a gente estar terminando? Vamos pegar uns parâmetros lá do tempo de Noé. No tempo de Noé, o povo estava andando desfreadamente na maldade, fazendo todo tipo de maldade, que é contra os princípios de Deus. Hoje não está diferente. Hoje nós vemos as atrocidades que estão acontecendo, a maldade está crescendo. A maldade cada dia está aprofundando mais na iniquidade. Cada dia o homem, não são todos, tem alguns como Noé ainda, mas a maioria, o mundo que não conhece a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não querem conhecer a Deus, elas vivem na vida desenfreada na maldade. E isso, só cada dia que passa, está sendo bem maior. As pessoas estão se aprofundando bem maior em atrocidades e maldades. Então, esse cenário é igual ao que estava acontecendo lá na época de Noé. É um momento que tem pessoas que elas vão entrar numa maldade contínua, que elas nunca mais aceitaram Jesus. E elas serão contra tudo aquilo que fala que é de Deus. Então, esse cenário estava acontecendo lá, está acontecendo hoje. O que eu posso também te falar? O Senhor está falando com o mundo, através dos seus profetas, através de homens e mulheres, que Jesus irá voltar, porque ele mesmo falou que iria voltar. Mas muitas pessoas não acreditam, as pessoas não acreditam que Jesus ele vai vir para punir a humanidade. Assim como, às vezes, naquela época, ninguém acreditaria que Deus, quando Noé falou, ele sabia que Deus era bom, que Deus era misericordioso, então eles não acreditavam que Deus iria destruir a humanidade. E é o que está acontecendo hoje. Muitos não acreditam que Jesus vai vir, e muitos também sequer acreditam que Jesus ele vai jogar pessoas no inferno por causa das suas próprias maldades. As pessoas acham que andar do jeito que elas querem, como elas querem, viver nas maldades, não tendo comunhão com Deus, não buscando a verdade de Deus. Muitas pessoas que eu quero dizer assim, são pessoas que também conhecem que existe um Jesus, conhecem que existe um Deus, mas eles não querem deixar que Deus mude, não querem abandonar suas práticas errôneas e andar de acordo com aquilo que Deus pede,
não por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo amor a Deus. E eles andam do jeito que quer, fazem o que quer, matam, roubam, praticam todo tipo de iniquidade e ainda acreditam que o Senhor ainda o salvará. Mas não é assim. Não é assim. Jesus nos disse, aqui em Provérbios 28, 13 e 14, vou estar lendo aqui para você, Provérbios 28, eu vou estar lendo para você ver o que a palavra de Deus diz aqui. Provérbios 28, 13 e 14. Olha o que a palavra aqui diz, para você entender. 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia, o favor de Deus. Misericórdia, favor merecido, salvação. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração virá a cair no mal. As pessoas serão jogadas no inferno não porque Jesus é mau, mas porque eles não cessaram de praticar suas maldades, se arrependeram de seus pecados e voltaram para Jesus para produzir frutos dignos de arrependimento, parar de fazer a maldade e começar a fazer o bem, não só para o próximo, mas para Deus. Largar de pecar, largar de viver na prática do pecado. Pecar, todos nós pecamos, mas você viver na prática do pecado, isso Deus não aceita. Pecado proposital. A iniquidade, a maldade no coração do homem, que maquina para o mal. Então, ele cairá no seu próprio mal. O inferno, meu irmão, não é... Jesus não está feliz de mandar ninguém para o inferno. A Bíblia diz que ele queria que todos fossem salvos. Mas quem vive na prática da maldade e nunca se arrepende, ele não vai alcançar misericórdia. Porque ele deixou bem claro aqui, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e abandonam alcançará a misericórdia, o favor de Deus. Então Jesus falou que queria voltar. E isso já faz anos, faz 2000 anos que Jesus morreu, aproximadamente naquela cruz. E ele já vem falando que queria voltar, queria voltar. Quando ele no terceiro dia, ele ressurge, ele ressuscita, ele fala que queria voltar. E nós temos que esperar ele. E ele nos deu o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo que está por vir sobre a terra. Mas muitos acham que é loucura, como no tempo de Noé. No tempo de Noé não havia chovido ainda. E hoje as pessoas já acham loucura. Não, Jesus não vai vir mais. Alguns acreditam que ele não vai vir mais. Alguns acreditam que ele vai até vir, mas ele vai salvar todo mundo, porque ele é bom, e Jesus é bom mesmo, Deus é bom. Mas, meus irmãos, a salvação de Deus, por mais que seja de graça, ela ainda tem os nossos deveres. Eu já fiz uma vez um vídeo que chama A Soberania de Deus é a Responsabilidade do Homem. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis. Por isso que o Senhor disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. E muita gente não acredita mais que Jesus está voltando. As pessoas não acreditam. Mas vai ser um fenômeno mundial. A Bíblia diz que todos os olhos o verão. A Bíblia diz que a primeira aparição de Jesus é para os cristãos, para aqueles que realmente andam com Cristo, aqueles que arrependeram dos seus pecados, aqueles que andam em contínua obediência ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando ele vier na nuvem, ele vai ressuscitar os que estão mortos nele, e ele vai fazer com os que estão em vida, que creem nele, que andam nos caminhos dele, terão seus corpos, os corpos serão totalmente transformados. Aqueles que se ressuscitarem já ressuscitarão com o corpo transformado em glória. E aqueles que estiverem vivos serão transformados em glória e se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Mas a Bíblia diz que na segunda vinda dele, todo mundo verá ele, mundialmente.
Meus irmãos, não é só no Brasil, não é só na China, no Japão, nos Estados Unidos, em todos os lugares verão a Cristo. E ele virá para julgar. Assim como chegou o dia do julgamento de Deus sobre aquele povo, antes de Noé, assim também será. E aquele acontecimento, nunca mais Deus prometeu que irá fazer isso. E a Bíblia diz que esse acontecimento, a volta de Cristo, não houve e nunca mais haverá também. Por quê? Porque ali está o findar de tudo. Vamos mudar esse findar. Ali está o dia do Senhor, é o dia que tudo será colocado no seu devido lugar. Tudo será de acordo com aquilo que ele já determinou que ele quer. Então, as pessoas pregam, as pessoas falam de Jesus, as pessoas que estudam a Bíblia e que pregam a Bíblia verdadeiramente, porque existem os falsos também que não querem pregar a Bíblia verdadeiramente, mas eles também serão mais cobrados, também serão jogados no inferno por causa da sua maldade, porque a maldade é a gente saber a verdade e não pronunciá-la. Imagina se Noé não falasse a verdade, meus irmãos, Deus falou comigo, ele vai destruir toda a humanidade. Era duro? Era. Era ruim? Era. Às vezes parece pessimista? Sim, mas era uma mensagem de alerta. Então eu quero deixar uma mensagem de alerta para você essa noite. Jesus está voltando. E Jesus, ele quer mudar a sua vida. Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados. Jesus quer que você volte para ele. A Bíblia diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Qual que é a terra? A maldade do nosso coração. Ele mudará nós. Nós sofreremos uma metamorfose. Nunca mais seremos o mesmo. Nós andaremos em novidade de vida até a eternidade. Então, meu irmão e minha irmã, não seja como aquele povo no tempo de Noé, que não ouviram a mensagem da salvação. Então não perca a mensagem da salvação essa noite. Você que está fora dos caminhos de Deus, você que não acredita em Deus, eu quero dizer para você, Deus existe. Você que não acredita que Jesus vai punir a maldade do homem, que não se arrepender, eu quero dizer para você, ele vai punir, será jogado no inferno, não só ele, como o anticristo, Satanás, o falso profeta, e até a morte será destruída. Então, aqueles que estiverem com Cristo, que aceitaram Cristo, que viveram com Cristo, andaram com o Espírito Santo, o convencendo da maldade, para não praticar maldades, para praticar justiça, não diante só dos homens, mas diante de Deus. Deus tem um novo céu, uma nova terra. Ele tem algo maravilhoso